Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Estamos mais uma vez aqui para para falar um pouquinho sobre nossa leitura semanal e hoje estamos no capítulo 8. Olha só que legal, chegamos na metade do Evangelho de Marcos, né? E já que estamos na metade, gostaria de fazer aqui alguns comentários sobre o que a gente viu até hoje, alguns comentários importantes. Não sei se você notou, mas foram poucas vezes durante a metade do Evangelho de Marcos que a gente falou sobre diabo, ou que a gente deu ênfase sobre esse tema. Né? E realmente isso não era uma mensagem comum e nunca fez parte dos ensinamentos ou, da, ou das prioridades que Jesus queria passar para os seus discípulos. E também não falamos sobre inferno, sobre condenação. Né? Então, nunca foi a pauta de Jesus tratar esses assuntos como prioritários ou como essenciais para uma vida segundo os seus ensinamentos. Jesus nunca deu muita ênfase a assuntos como diabo, como inferno, como condenação. Isso não era o modus operandi do Evangelho de Jesus. O que nós vemos muito por aí é uma teologia baseada no medo, né? A teologia do medo. Até porque nós sabemos que o medo é uma forma que as pessoas têm de controle, né? E é uma forma de controle que Jesus é totalmente contra. Jesus não ameaça, Jesus não condena, Jesus não dá ênfase a esse tipo de assunto. E há até quem diga que Jesus falou mais sobre inferno, mais sobre diabo do que qualquer outra coisa. Mentira. Nós lemos aqui a metade já do Evangelho de Marcos e já deu para perceber que Jesus não dá ênfase nesse tipo de assunto. Até porque Jesus está preocupado com pautas muito mais importantes do que essa. Né? Jesus está preocupado com pautas, por exemplo, de falar sobre o amor, de falar sobre a compaixão, de falar sobre a fraternidade, de falar sobre o compartilhamento, de promover curas, de promover libertações, né? De promover dignidade das pessoas. Essas são pautas das boas novas de Jesus. Né? E Jesus dá muito mais ênfase a esses assuntos do que ficar falando de diabo, condenação e inferno. Quem faz isso são muitas instituições religiosas que querem governar e querem manipular as pessoas através do medo. Tá? Mas isso não está na pauta de Jesus. Jesus não domina, ele não faz nenhum tipo de dominação através do medo. Aliás, nós sabemos que o perfeito amor ele lança fora todo medo. Né? Então Jesus não nos convida a ter medo. Né? O Evangelho ele não é baseado no medo, é baseado na esperança, no amor, no acolhimento. É essa mensagem que Jesus nos traz até aqui na metade. Então eles se preocupam em falar sobre o seu reino que já é chegado, né? Ele mesmo falou, esse reino é chegado, esse reino já foi inaugurado. E que depende de pessoas para ser os promotores desse reino. Assim como a igreja também deveria funcionar como uma promotora do reino. Né? Então a igreja é uma promotora de dignidade, de justiça. Né? E essa seria a principal função. Bom, então vamos começar aqui, depois dessa breve reflexão, vamos começar o capítulo 8, tá? Tem alguns milagres que vão sendo repetidos. Como os capítulos são grandes e não dá tempo de falar de tudo, esses milagres que a gente já falou em capítulos anteriores, eu vou deixando de lado e vou dar ênfase em falar em coisas mais novas, em milagres diferentes, em acontecimentos diferentes. Tá? Então, por isso, eu já te convido a abrir lá no versículo 27,
que diz assim: Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe e, caminhando, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, e outros Elias, e outros ainda um dos profetas. Olha só que interessante. Havia, Jesus então partiu lá para Cesareia e lá no caminho, chegando lá, Jesus reuniu os seus discípulos e falou aqui, fazendo uma pesquisa aí, vamos lá. Segundo que é pesquisa do Ibope aí, quem a galera diz que eu sou? E eles falaram, olha, tem alguns que falam que você é João Batista, né? Porque tinha essa corrente de que João Batista tinha morrido e que tinha ressuscitado e que Jesus era a reencarnação ou a ressuscitação de João Batista. Eles esperam, eles esperam a volta de Elias. Então, outros dizem que pelos sinais aí você é Elias, né? Elias, a gente está esperando que Elias volte também. Então, outros falam que você é Elias. E outros falam que você é um outro profeta, que é um profeta chegado aí, né? E Jesus perguntou para eles: E vós? Quem dizes que eu sou? E vocês, que são meus discípulos? Até agora, depois de tudo que a gente viveu aqui, depois de todos esses acontecimentos, para vocês, quem eu sou? E Pedro responde: Tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Bom, Pedro, ele deu uma resposta aqui, somente uma resposta que foi uma resposta guiada pelo Espírito Santo, né? Que Jesus é o Cristo. Mas o que Pedro e o que os discípulos de Jesus, eles, eles aceitavam ou eles achavam que era o Cristo. Bom, o povo estava sendo subjugado por Roma, estava sendo escravizado por Roma e estava vivendo numa miséria extrema por conta desse regime, por conta das sanções, por conta dos impostos. Não sobrava dinheiro para ninguém, todo mundo na pobreza. E além de estar sendo subjugado por um outro povo, um povo estrangeiro, né? Que isso era cruel com o povo judeu. E o povo judeu acreditava num Cristo, num Messias que viria e que ia acabar com o Império de Roma, que ia tirar o povo judeu daquela situação e que faria que, na verdade, que ia subjugar todos os outros povos. Olha só, aquilo que a gente viu no vídeo anterior. O povo judeu esperava uma emancipação, tá? Eles seriam os povos que iriam subjugar os outros povos. Eles iriam tomar o papel do opressor. Eles estão sendo oprimidos e eles iriam virar os opressores dos outros povos. E o Cristo seria esse líder político, religioso, que ia fazer com que os judeus chegassem a esse nível de dominação. Então, judeu, eles são o povo escolhido, o povo separado de Deus, e eles iriam dominar as outras nações. Essa era a consciência que essa galera tinha do Cristo. O Cristo ia ser esse líder político e religioso que iam fazer, que ia tirar os judeus do papel de escravo, de escravizados, aliás, e iam colocar os judeus no papel de escravizador, de dominador das outras nações, porque eles são o povo escolhido. Essa ideia de povo escolhido, essa ideia errada de povo escolhido, que inclusive muita gente tem até hoje, né? Então, Pedro diz que Jesus é o Cristo, acreditando que Jesus é esse homem, Deus, que iria tirar o povo judeu da escravidão. E aí, o versículo continua.
Então, Jesus, percebendo essas coisas, essa visão de Pedro e essa visão dos seus discípulos sobre quem era o Cristo, quem ele era, Jesus continuou. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto, depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se aos seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Olha só que interessante. Jesus quebra essa lógica do Pedro, essa lógica de achar que o Cristo seria um libertador e que iria emancipar o povo judeu apenas. E Jesus fala, essa lógica de dominação é uma lógica dos homens, porque o Cristo, isso não é propósito do Cristo, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que vocês subjuguem nações. O propósito de Deus não é uma troca de poder. O propósito de Deus e o reino que ele veio inaugurar está muito além do poder. Aliás, não tem nada a ver com poder, não tem nada a ver com dominação. Mas tem a ver com o amor, tem a ver com a compaixão, tem a ver com a caridade, tem a ver com a igualdade, com a justiça e com a igualdade. Essa é a lógica do reino do Cristo, e não a lógica de dominação, e não a lógica de troca de poder. Troca de poder, trocar poder por apenas trocar poder, não resolve nada. Tem que se mudar essa lógica, que é a lógica do poder, que é a lógica que estava vigente naquela época. Então Jesus falou, olha, isso aí não tem nada a ver comigo. Como eu vim e vou lutar essa minha causa até a morte, porque as consequências naturais de quem luta pela dignidade, de quem luta pelo combate à pobreza, de quem luta contra os poderosos que dominam política e econômica e religiosamente, sempre foi e sempre será a morte. E Jesus está ciente disso. Jesus está ciente, Jesus sabia, Jesus não está profetizando ou adivinhando o futuro quando ele diz que ele vai morrer, porque Jesus sabia que isso era uma consequência natural devido ao posicionamento dele, posicionamento que ele sempre teve. A consequência natural de quem luta essas causas é a morte. Então Jesus sabia disso. Jesus fala, olha, Pedro, esquece isso. Essa não é a lógica do meu reino, não. A lógica do meu reino não é baseado no poder. E quantas vezes nós achamos que o reino de Deus é baseado no poder, é uma briga de poder, mas o reino não é uma briga de poder. O Jesus não nos propõe uma briga de poder. Bom, e continuando aqui, no 34, Jesus, versículo 34, continua assim, chamando a multidão juntamente com seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o que é? E o que é negar-se a si mesmo? E o que é tomar a sua cruz, segundo essa lógica de Jesus? Negar-se a si mesmo está justamente ligado a esse fato de deixarmos de buscar essa lógica de poder e passarmos a buscar uma lógica do acolhimento, uma lógica da igualdade, uma lógica da justiça. É deixar de olhar para o eu e passar a olhar para o próximo. E isso vai muito, negar-se a si mesmo, é se tornar mais parecido com Jesus. E aí nos vem a pergunta, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós?
E vem uma outra pergunta: Jesus é Deus? Mas se Jesus é Deus, olha, isso aqui é uma afirmação muito interessante, né? Nós afirmamos que Jesus é Deus. Nessa frase nós temos que Jesus é o sujeito e Deus é o predicado. O predicado é algo, ou alguém, ou alguma coisa que nós já conhecemos. Quando nós afirmamos que Jesus é Deus, nós estamos afirmando que nós conhecemos quem é Deus. Se eu falo que o livro é azul, eu sei o que é azul. Eu sei o que é a cor azul. O livro é o sujeito e azul é o predicado. Quando eu falo o livro é azul, é porque eu sei o que é a cor azul. Então, é uma característica do livro ser azul. Quando eu falo que Jesus é Deus, pressupõe que eu saiba quem é Deus. Mas nós não sabemos, até então, quem é Deus. Porque Deus, nós temos algumas poucas características narradas de Deus no Antigo Testamento. Mas isso não nos dá a plenitude, a completude de quem é Deus, até porque Deus é um ser transcendental, é um ser que a nossa compreensão humana não conseguiria captar, não conseguiria entender completamente. Então nós não entendemos até então quem é Deus. Então essa afirmação de que Jesus é Deus é uma afirmação incompleta, porque ninguém jamais conheceu a Deus, né? Mas então seria muito mais interessante se a gente invertesse essa lógica e a gente começasse a acreditar que Deus é Jesus. Porque nessa frase agora, Deus é o sujeito e Jesus é o predicado. Jesus, nós temos base para saber quem foi Jesus. E ao afirmarmos que Deus é Jesus, nós temos condições de aprender mais sobre Deus através de Jesus. E é interessante que tem uma passagem que seus discípulos até falam para Jesus: Jesus, então mostra-nos o Pai, mostra-nos a Deus. Já que você é tão chegado dele assim, a gente também quer conhecer. E Jesus fala: olhe para mim, porque quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é quem revela o Pai. Jesus é a revelação de Deus. Então, toda vez que nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Então, uma pergunta muito mais legal de se fazer para um cristão não é se você acredita que Jesus é Deus, mas sim se você acredita que Deus é Jesus. Porque esse Deus que a gente conhece, ele é revelado em Jesus. É tudo que nós podemos e devemos aprender sobre Deus é aquilo que Jesus nos revela. Somente Ele é a revelação do Pai, né? Ele é quem revela Deus. Então nós devemos olhar para Ele. Então negarmos a nós mesmos seria a gente seguir os exemplos de Jesus. Nós lutarmos as causas pela qual Ele lutou. Bom, isso é interessante. Tomar a cruz também é uma luta constante pela justiça e pela igualdade, né? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, né? Isso, inclusive, um dos fundamentos da nossa fé é essa, que ele morreu para nos absorver, para a expiação dos nossos pecados. Mas é interessante ressaltar também que esse motivo, Jesus ter morrido pelos nossos pecados é uma explicação teológica, ou é um motivo teológico da morte de Jesus. Não que isso não seja verdade, mas é um motivo teológico. Jesus foi um motivo histórico, um motivo real, vamos dizer assim,
da morte de Jesus foi por causas políticas e por causas religiosas, ok? Jesus foi perseguido pelo império, Jesus foi perseguido principalmente pelos religiosos que estavam incomodados com as posturas e com os posicionamentos de Jesus e foi morto por esses, foi um preso político, e a morte de cruz não era uma morte que se dava a qualquer delinquente. A morte de cruz era uma morte que a pena de morte de cruz era dada a pessoas que representavam ameaça ao império. Então, por exemplo, o ladrão não morria de cruz. Tá? Aqueles, inclusive os dois que estavam lá de Jesus, eles não eram ladrões, porque a pena para ladrão não era a morte de cruz. A morte de cruz era para pessoas que representavam alguma ameaça ao império. Então, Jesus foi morto por causa das suas posições sociais, por causa das suas posições políticas, por causa do seu posicionamento religioso, posicionamento social, posicionamento político, posicionamento religioso, combate à pobreza, se colocar ao lado dos que mais sofrem, se colocar ao lado dos mais pobres, por afrontar o poder do império, para afrontar o poder religioso que dominava a massa. Jesus foi morto por esses motivos. Então, o Jesus, o Cristo, né? O Jesus, o Cristo, ele foi morto pelos nossos pecados, ele foi morto para nos redimir dos nossos pecados. Mas o Jesus, homem histórico, ele foi morto e ele teve um motivo pelo qual que ele tenha sido morto, que foram justamente esses que eu contei agora. São esses motivos que os colocaram como uma ameaça ao império e uma ameaça à religiosidade da sua época. Muito importante a gente ter muito cuidado e nós podemos sim acreditar nessas duas causas da morte de Jesus, até porque uma não invalida a outra, muito pelo contrário, uma é complemento da outra, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e deixe seus comentários sobre mais esse capítulo, metade do livro de Marcos. Vamos continuar em frente, que agora temos aí a outra metade do caminho para concluir. Um abraço a todos e até semana que vem.